Jesus de fato é isso, queridos. Ele é quem governa, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E é isso que nós queremos compartilhar mais uma vez através da sua palavra. Nos alegramos muito, como dissemos ainda há pouco, com a sua presença hoje aqui, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Louvamos a Deus, nos alegramos, agradecemos a Deus a presença de todos, a presença do reverendo Eudes, lembrando do tempo em que ele ainda era aqui pastor na igreja de Candeias, e ali tínhamos não só lá em Candeias, mas em toda a região do Recife, um presbitério que reunia cerca de 20 igrejas. Eram muitas lutas, não eram, pastor? E nós vemos Deus continuando realizando a sua obra. Hoje estamos aqui numa igreja que está em formação, igreja de Casa Forte, assim demonstrando a fidelidade e os planos de Deus, desenvolvendo a sua igreja e a cada dia organizando e fazendo a extensão do seu reino em todos os lugares. Querido, mas a alegria maior que nós temos hoje aqui é da presença do Senhor Jesus, é a presença do Espírito Santo. Por isso, nos alegramos com você, mas nos alegramos muito mais, porque a palavra de Deus nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali o Espírito Santo de Deus está presente para edificar. E como oramos ainda há pouco, desejamos e pedimos que haja edificação nessa manhã, no meu coração e no seu coração. O texto que nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos se refere a um conselho. E hoje, até a propósito do Dia dos Pais, onde é celebrado os pais, é algo que os pais têm que ter muita sabedoria para dar conselho, né, na sua casa. Conselho à esposa, conselho aos filhos e conselho aos netos, né, aqueles que têm tido o privilégio dessa bênção de ser pai, né, pela segunda vez. Como eu, muitas vezes eu estou aconselhando as minhas netinhas ainda pequenas, não sei se elas estão atendendo o conselho do avô. Eu acho que não, porque o avô aconselha algo e logo em seguida elas vão fazer totalmente ao contrário. Mas nós confiamos que na insistência, na perseverança do conselho, certamente haverá a oportunidade em que elas entenderão como devem agir. Mas esse conselho, queridos, que nós lemos nesta manhã aqui, se refere a um líder religioso. E mais do que líder, ele era um juiz, fazia parte da corte, vamos dizer assim, da liderança do Supremo Tribunal da nação de Israel. Era um homem que fazia parte do Sinédrio, um grupo de pessoas, líderes, professores, estudiosos da Bíblia, líderes religiosos, que julgavam todas as causas de Israel, causas religiosas, naquela ocasião. Era um conselho de Gamaliel, fariseu. O título que ele recebia de fariseu era exatamente um grupo de pessoas que tinham uma dedicação muito especial à leitura das Sagradas Escrituras, naquela ocasião, particularmente o Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, e conheciam e ensinavam aos outros, e tendo esses livros como referência, assim exerciam o juízo nas questões religiosas de Israel. E nesta ocasião, Gamaliel interfere então num propósito que os demais membros do Sinédrio, que estima-se que eram em torno de 70 pessoas, estavam prontos a decidir sobre os apóstolos. Nessa ocasião aqui, a decisão não era só com relação a Pedro e a João, apóstolos de Jesus, que já haviam sido presos, estiveram diante desse tribunal, foram soltos sobre ameaça e com a seguinte condição: nós vamos soltar vocês desde que vocês não falem mais sobre este Jesus que vocês têm anunciado, desde que vocês não realizem mais nenhuma obra dizendo que essa obra foi realizada no nome desse Jesus, desde que vocês não compartilhem com ninguém aquilo que vocês testemunharam quando Jesus esteve aí com vocês, das maravilhas que ele realizou no meio do povo de Israel.
esses homens, Pedro e João, saíram da prisão, voltaram para casa, na ocasião uma casa em que as pessoas estavam orando por eles, e naquele momento que eles chegam naquela casa, eles oram, e oram pedindo a Deus, não que os protegesse, mas pedindo a Deus que desse mais intrepidez para continuarem falando no nome de Jesus. E assim aconteceu, eles continuaram falando no nome de Jesus. E houve um crescimento diante dessa mensagem, e vários outros seguidores então de Jesus, discípulos e apóstolos, começaram a anunciar em outras regiões, e isso foi tendo um crescimento, e de tal forma que incomodou novamente aos líderes religiosos, incomodou novamente a esse tribunal. E mais uma vez esse tribunal manda procurar aqueles que estavam anunciando essa mensagem e prendem eles novamente na cadeia pública, diz o texto de Atos. E aconteceu algo maravilhoso. Como a prisão foi feita no final da tarde, o julgamento não poderia ser naquele momento, no final da tarde. O tribunal, então o Sinédrio, agendou uma reunião para decidir sobre esses homens no dia seguinte. E aconteceu que no dia seguinte, quando esse tribunal se reuniu, mandou o capitão e os soldados irem até a prisão e trazerem esses homens para o julgamento. E tal não foi a surpresa, que o capitão do templo e os soldados, voltando ali para o tribunal, disse: olha, não encontramos os homens, passamos por todas as sentinelas, passamos por todas as portas, todos os cadeados, estavam tudo fechado, mas ao chegar lá dentro, não havia ninguém. E realmente, a palavra de Deus, o livro de Atos, esse mesmo capítulo 5, nos fala no registro de que durante a noite, um anjo do Senhor esteve naquele local e mandando que aqueles homens saíssem da prisão, de uma forma que nós não podemos entender. Passaram por todos esses obstáculos, por todas essas portas, por todas essas sentinelas, sem ninguém perceber. E o anjo recomendou o seguinte: amanhã cedo estejam novamente lá no templo, no pórtico de Salomão, onde vocês costumam estar, aonde foram presos da última vez, e não deixem de falar a mensagem da vida. Essa foi a recomendação do anjo naquela ocasião. Não deixem de falar sobre a mensagem de vida. E assim aconteceu. Enquanto o tribunal estava reunido lá no seu edifício, esperando chegarem os soldados com esses homens, recebendo essa notícia, ficaram então admirados e querendo saber o que havia acontecido. E nessa mesma ocasião aparecem outros soldados vindo agora lá do pátio dizendo: olha, nós passamos lá pelo pórtico, lá pelo pátio, e encontramos lá aqueles que estavam presos. E tal foi a raiva daqueles líderes religiosos que mandou de imediato todos aqueles soldados irem lá e trazerem esses homens novamente. E ali receberam novamente a ameaça, e ali ficaram como que mais uma vez para tomarem uma decisão séria acerca da vida daqueles homens. E quando estavam prontos a estabelecer a sentença de morte, a sentença de prisão, a mesma que eles já haviam dado do líder Jesus, líder daquele grupo, estavam prontos a fazer isso. Diz o texto que a ira, a raiva, o texto do seu original diz que era como que os seus corações foram tomados como de grande ira e de grande raiva, apunhalados no coração deles por aquela notícia. Estavam então para decidir a sentença de morte desses apóstolos. E surge então um entre eles, Gamaliel, respeitado por todos, professor de universidade. Sim, Gamaliel era um professor não só de universidade, mas era destacado. Ele era filho do rabino Simeão e era neto
de Iliel, que era o fundador de uma escola que formava fariseus, uma universidade famosa, conhecida, que inclusive teve a referência até do apóstolo Paulo, quando ele, em defesa, dizendo do seu conhecimento, disse que foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, portanto, tinha esse destaque, e ele diz: olha, antes de vocês decidirem, e aí nós já vemos a sabedoria dada a um homem por Deus, um homem que nós não sabemos se ele era temente, um cristão temente, sabemos que ele era temente a Deus, mas dizer que há um temor de Deus não significa dizer que somos seguidores de Cristo. Precisamos ter a Deus como Senhor, como único, mas precisamos ter a Jesus Cristo como nosso guia, como nosso orientador, como nosso Salvador, assim como os discípulos, os apóstolos que afirmavam para aquele tribunal. Então esse homem diz: olha, antes de decidirem, antes de levarem à conclusão do intento de vocês, que eu sei que é a sentença de morte, cuidado, saibam o que vão decidir. E aí Gamaliel já coloca de alguma forma a parte da decisão daquele grupo, o que vocês vão decidir. E aí, antes da palavra final que nós lemos aqui, ele traz a lembrança daquele tribunal duas situações: a situação de um homem chamado Teudas e a situação de um outro homem chamado Judas. Não Judas Iscariote, mas outro Judas, embora que era lá da Galileia, mais precisamente das colinas de Golã, aquela região que hoje nós estamos vendo uma série de guerras ali entre Israel e os palestinos. No primeiro foi um homem que surgiu, um líder religioso, e que levou contra si, conseguiu convencer cerca de 400 seguidores. E Gamaliel disse: olha, lembrem-se do que aconteceu com Teudas. Ele reuniu cerca de 400 seguidores, mas a causa deles não era uma causa divina, a causa dele não era uma causa que se sustentava. E não só ele foi morto, como seus seguidores foram dispersos e mortos, muitos deles, como também a causa se encerrou. Lembre-se também de Judas, que veio logo depois de Teudas e reuniu junto consigo várias outras pessoas em revolta contra o Império Romano, em revolta contra as autoridades judaicas que estavam pagando os impostos a Roma, até fundaram um partido, o Partido dos Zelotes. Foi esse Judas, a partir dele que surgiu esse grupo dos Zelotes, que eram contra pagar impostos ao governo. Mas esse também não só foi preso, foi morto, e os seus seguidores se dispersaram. Tenham consciência da decisão. E aí ele sai com esta palavra: agora vos digo, dai de mão a estes homens. Gamaliel está dizendo: olha, não se preocupem com esses homens, vamos soltá-los, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta ordem vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Queridos, é uma palavra muito séria, uma palavra que ela deve ser aplicada não somente para uma situação de oposição, nos termos e na dimensão que nós vemos o acontecimento aqui, mas também no dia a dia. Precisamos fazer uma avaliação se temos lutado contra Deus ou se temos sido instrumentos de Deus. Temos que pensar e parar para refletir nesta manhã, mais uma vez aqui. Qual tem sido o nosso relacionamento com Deus? Qual tem sido o nosso entendimento de Deus? Qual tem sido o nosso compromisso com Deus? Qual tem sido a nossa decisão com relação à verdade da mensagem de Deus acerca de Jesus Cristo? Naquele momento, aqueles homens, e não só homens, mas mulheres também estavam sendo perseguidos
por conta do testemunho de Jesus. Mais uma vez, diante daqueles 70 juízes, aqueles homens reafirmaram a sua crença, reafirmaram a verdade na qual eles se apegavam e não abriam mão, e explicavam para aquelas autoridades que importava mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Era isso que os apóstolos colocaram diante daquele tribunal. Assim como anteriormente Pedro e João afirmaram, assim como anteriormente Pedro, lá no dia de Pentecostes, explicando para aqueles que estavam admirados daquilo que estava ocorrendo naquela casa, quando havia um derramamento do Espírito Santo. E esses homens agora, mais uma vez, diante do tribunal, sujeitos à morte, sujeitos à prisão, eles afirmam: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E eles sabiam que isso tinha um peso muito grande diante daquele tribunal. Aquele tribunal composto por fariseus, aquele tribunal composto por saduceus, aquele tribunal composto pelos escribas, pelos anciãos, pelos líderes. Sabiam pela experiência de todo Israel, por aquilo que inclusive o texto do qual eles ensinavam falava sobre as batalhas de Israel, que vã era todo esforço, toda luta que se firmasse contra Deus. E eles dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque aquilo que nós temos anunciado a Jesus Cristo, aquele que vós mataste, não somente prendeste, mas crucificaste. Vós crucificaste a Jesus Cristo. Mas Deus, aquele que é a autoridade máxima, Ele ressuscitou Jesus Cristo. A morte não pôde deter o autor da vida. Assim dizia os apóstolos na defesa e no argumento que eles traziam mais uma vez para aquele tribunal. A morte não pôde deter o autor da vida. Essa era a confissão deles, esta era a mensagem deles, esse era o entendimento deles. Isso é o que levava eles à intrepidez e à ousadia de continuar anunciando essa mensagem. Jesus é o próprio Deus. Jesus cumpriu a vontade de Deus. Jesus mostrou que Ele é governador. Jesus mostrou que Ele é rei. Jesus mostrou que Ele é Senhor. Jesus mostrou que Ele é autoridade sobre todas as coisas. E Ele vivo está. E Ele reina. Somos testemunhas dessas coisas. Estas eram as acusações que aquele tribunal tinha a trazer sobre aqueles homens. Porque no momento em que eles dizem exigem que aqueles homens não continuassem com a mensagem que estavam divulgando, eles estavam dizendo: parem de dizer que Jesus é Deus. Parem de dizer que Jesus morreu lá na cruz para perdoar os pecados. Parem de dizer que nós somos culpados e precisamos nos arrepender. Parem de dizer que Jesus ressuscitou. Parem de dizer que Jesus vive, está e governa sobre todas as coisas. E a cada vez que eles eram ameaçados dessa forma, a intrepidez e a ousadia aumentava mais e mais. E hoje, com esse conselho de Gamaliel, mais uma vez, esse tribunal tem a oportunidade de não lutar contra Deus, mas de arrependimento, de conhecimento, de aceitação de quem Jesus é, da mensagem que Ele veio trazer e do seu governo, do senhorio, o qual Ele quer aplicar sobre cada um de nós. Esse conselho, queridos, de Gamaliel nos traz algumas advertências, alguns aspectos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Ele cita dois exemplos.
exemplo, como eu citei ainda há pouco, de Teudas e exemplo de Judas. E a argumentação de Gamaliel diz: olha, se movimentos como aqueles não eram de Deus, cessaram, qualquer outro movimento que vinha a surgir também há de cessar, se não proceder de Deus. A palavra de Gamaliel aqui era para que houvesse uma avaliação daquele tribunal quanto à obra que aqueles homens estavam fazendo. E é uma palavra, é um conselho que é muito propício, muito oportuno para a nossa época também, querido, porque muitos Teudas e muitos Judas têm se levantado e têm levado consigo muitas pessoas, têm convencido muitas pessoas com as suas palavras, com os seus propósitos, com os seus argumentos. E nós precisamos ter sabedoria do alto também, para que não estejamos nos deixando ser conduzidos por esses falsos mestres, por esses falsos líderes, por essas falsas propostas, por esses exemplos e por esses desejos temporais. E aqui, queridos, vale a pena a gente salientar aquilo que nós temos já comentado aqui por diversas vezes, que hoje nós encontramos praticamente em todas as esquinas. Nós encontramos quando ligamos o rádio da nossa casa, nós encontramos quando ligamos a televisão da nossa casa, muitas propostas, muitos líderes religiosos se levantando. E precisamos ter discernimento dos céus, precisamos ter discernimento de Deus para reconhecer aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Precisamos estar conscientes de que o emprego de uma terminologia cristã, o emprego de uma palavra bíblica, o emprego do vocabulário evangelical que nós encontramos aí, não nos venha a impressionar apenas pela terminologia, apenas porque a pessoa tem a Bíblia em suas mãos. Isso não atesta que aquilo que está sendo dito é algo que procede de Deus. Porque o próprio Satanás utilizou a palavra e distorceu a palavra para fazer com que as pessoas desobedecessem a Deus, para um propósito particular, um interesse próprio. E hoje nós temos visto muito isso, pessoas que têm utilizado a Bíblia e têm apresentado uma mensagem com interesse próprio. Portanto, queridos, o emprego da terminologia cristã, ou do conduzir uma Bíblia, não é um atestado de algo que procede de Deus. A popularidade e o sucesso aparente também, longe de nós entendermos que isso atesta a ação e uma obra de Deus. Ao contrário, Jesus sempre se preocupou contra as multidões, com relação às massas. Em certa ocasião, ele até consultou os seus discípulos, dizendo: essa multidão que tem seguido a nós, o que é que essa multidão tem dito acerca de mim? E os discípulos deram algumas palavras. Olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. A clara compreensão de que, apesar da multidão estar com Jesus ali, ainda não tinham entendido a mensagem genuína de Jesus Cristo. E Jesus, então, particularmente interessado, então, naqueles que estavam mais próximos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus escuta a mensagem, a palavra, o entendimento que ele queria ouvir. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E dizendo que ele era o Cristo, ele está dizendo: tu és o ungido, o prometido, tu és o Deus, tu és o Filho de Deus. Então, multidões, queridos, popularidade, sucesso, não atesta, não é suficiente para mostrar uma evidência da ação e de uma obra de Deus. O assistencialismo também, muitas vezes nós somos tocados pelo assistencialismo, um grupo ou uma causa que atenda às necessidades de pessoas carentes. Isso muitas vezes nos impressiona, mas que isso também não atesta, isso não é suficiente, isso não é evidência clara de que é uma ação, de que é uma obra
de Deus sendo realizada ali. O fenômeno incomum. Ali está sendo realizado curas, ali está sendo realizado milagres, ali está sendo expulso demônios. Mateus capítulo 24, versículo 24, nos exorta de que devemos ter cuidado, porque surgirão muitos falsos profetas e realizarão grandes coisas. Mas essas pessoas, essas que estão realizando grandes coisas, ao chegarem diante de Deus, dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não temos expelido demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E diz o Evangelho de Mateus que assim é dito a essas pessoas: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então, queridos, a existência e a manifestação de fenômenos incomuns, sobrenaturais, não é uma evidência suficiente para mostrar que ali está sendo realizada uma obra de Deus. O zelo, o entusiasmo também. Nós temos aqui na escola dominical iniciado o estudo, sobre as igrejas que são citadas lá no Apocalipse. Nós vemos a igreja de Éfeso sendo elogiado pelo seu cuidado, pelo seu zelo, por tudo mais. Mas a palavra de Deus é clara: mas tenho contra vós que abandonaste o primeiro amor. Sim, queridos, temos sido levados a nos impressionar pelas falsas aparências. O que é aquilo então que nos serve como referencial? Aquilo que nos serve como segurança de que uma obra de Deus tem iniciado e tem sido realizada ali. Quero lhe dar e lembrar 3 situações. Primeiro, um apego à palavra de Deus. A palavra de Deus sendo anunciada, a palavra de Deus sendo compartilhada, a verdade do Evangelho sendo transmitida. É isso que nós vemos nessa igreja nascente aqui. É isso que nós vemos nessa igreja no seu início do seu desenvolvimento. A mensagem do Evangelho sendo anunciada em todos os momentos que nós vemos aqui no livro de Atos, se referindo e dando uma descrição daquela igreja. Há referência de que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui está um referencial que nós podemos utilizar, queridos, como uma identidade, algo que anuncia, uma evidência de que uma obra de Deus está sendo realizada ali, quando a palavra de Deus é utilizada como referência, como fundamentação para todas as iniciativas, para todas as ações, para todos os desafios. A palavra de Deus como regra de fé, como regra de instrução, como regra de entendimento. A mensagem genuína de Jesus Cristo. Nós vimos aqui os apóstolos repetindo aquilo que já tinham dito antes. Jesus Cristo, Ele é Deus. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo reina. E a necessidade humana do reconhecimento de culpa e da necessidade de arrependimento. Sem arrependimento, queridos, não há salvação. Não basta reconhecermos e proclamarmos que Jesus salva. Precisamos nos apropriar dessa mensagem. Precisamos nos apropriar desta ação. Precisamos experimentar esta ação do sacrifício de Cristo lá na cruz. E esta ação, ela se evidencia quando nós reconhecemos que somos culpados. Sim, os judeus foram culpados claramente por terem sido instrumentos para Cristo ser preso, crucificado e morto. Mas não são os únicos, não foram os únicos culpados. Sabe, queridos, eu e você somos também culpados pela morte de Cristo. Cristo morreu por mim e por você. Cristo morreu por aqueles judeus. Cristo morreu por aquele tribunal.
Daí os apóstolos naquela ocasião apresentavam a oportunidade: vocês são culpados, mas há arrependimento. E Deus está pronto a dar salvação àqueles que assim reconhecem que são culpados da morte de Cristo. São inimigos de Deus. Sim, a palavra de Deus nos diz que enquanto nós não experimentamos o novo nascimento, nós somos inimigos de Deus. E se somos inimigos de Deus, querido, significa que nós estamos lutando contra Deus. Não há meio termo. A palavra de Deus diz que ou estamos com Deus, ou estamos contra Deus. Somos sim culpados, assim como aquele tribunal. E precisamos reconhecer diante de Deus esta culpa do meu pecado, culpa da minha desobediência, culpa da minha desonestidade, culpa da minha frieza, culpa de tudo aquilo que certamente nós temos a consciência, e o Espírito Santo tem falado e testificado no nosso espírito, que temos agido e que temos feito que desagrada a Deus. Culpa de nos termos afastado de Deus, culpa de nunca termos nos aproximado de Deus. Sim, queridos, e a palavra que nós temos hoje é que há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de salvação, há oportunidade de não estarmos mais combatendo a Deus, sermos oposição de Deus, mas ao contrário, assim como aqueles apóstolos, sermos vistos como seguidores de Cristo, aqueles cuja defesa da honra em Cristo Jesus os levam a ser desonrados, aqueles cuja graça de Deus os levam a ser desgraçados, aqueles cuja honra de sofrer por Cristo é o que faz entrar no tribunal, ser preso e sair novamente, e estar anunciando o Evangelho no mesmo lugar. Certo que vão ser presos novamente, certo que vão ser novamente ameaçados de morte, mas sofrer por Cristo é honra de todo aquele que tem experimentado Cristo Jesus, não só como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Nós temos vivido numa sociedade em que as circunstâncias que nós vemos aqui não se repetem. Na nossa sociedade, no Ocidente, nós não estamos sendo ameaçados, ainda não, né? Estamos sendo ameaçados por professar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas hoje em dia, queridos, há pessoas que têm sido ameaçadas dessa forma. E se nós não somos ameaçados, se não temos oposição dessa forma, de outra forma tem surgido uma oposição para resistirmos a Cristo, quando a frieza, quando a negligência, quando a indiferença para com a mensagem do Evangelho tem endurecido o nosso coração. Não é somente contra a ameaça de vida, não é somente com o derramamento de sangue, mas também com um coração duro, rígido, sem querer aceitar Jesus Cristo, sem querer ter Ele como guia e como Senhor. Nós lutamos contra Deus. Mas saiba, queridos, que o Espírito Santo, que Deus há de levar a bom termo a todo aquele que se rende ao Senhor, que reconhece a sua fragilidade, que reconhece a sua necessidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus, de ter uma experiência com Cristo Jesus, de experimentar o que é ser alegre, de experimentar o que é ser intrépido, de experimentar o que é perseverar na fé, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das ameaças, mesmo diante de tudo aquilo que pode nos querer tirar a alegria e o gozo de Jesus Cristo. Queridos pais, essa mensagem não é mensagem direcionada somente a vocês, não é direcionada a mim, é direcionada a todos que estão hoje aqui.
não me importei em trazer uma mensagem diante do dia que é dedicado aos pais, mas me importei em trazer aqui uma mensagem que não somente no dia de hoje, mas todos os dias da nossa vida deve fazer diferença no nosso caminhar e no nosso andar, nas nossas decisões, de tal forma que não sejamos encontrados combatendo, trazendo oposição a Deus, mas ao contrário, sejamos achados como instrumentos e vasos de bênçãos nas mãos de Deus. A começar da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa esposa, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos, que estejamos de tal forma impactados pela mensagem do Evangelho, por Cristo Jesus, que as nossas decisões, as nossas palavras, os nossos relacionamentos estejam sempre pautados nessa verdade. Jesus Cristo governa, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é o autor da vida e nos quer dar vida, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Que assim Ele aplique no meu e no seu coração esta verdade, que torne prática no nosso dia. Amém? Amém.